A política externa ou a política comercial, o interesse dela, o objetivo dela não está no exterior, né? O interesse está com relação à sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa ganhar com a política externa e com a política comercial. Olá, o canal 1 Brasil, em parceria com o IBMEC São Paulo e com a FEComércio São Paulo, realiza hoje mais uma importante conversa sobre os rumos do nosso país. Vamos conversar sobre o Brasil e o mundo, desafio nas relações internacionais, mais especificamente sobre o campo econômico. E contamos com o privilégio da presença de dois especialistas no assunto, o professor Alberto Pfeiffer, coordenador-geral do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP, e o professor José Luiz Niemeyer, coordenador de Graduação de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro. Queria inicialmente agradecer a presença dos dois. E por questões absolutamente de ordem alfabética, Alberto, que eu imagino que na chamada você era o primeiro, né? Número 1 sempre. Número 1 sempre. Só na chamada. Só na chamada? Bom, isso já é mais polêmico. Mas ouvi a tua opinião, e depois a do José Luiz, sobre qual deve ser a agenda do Brasil no plano externo e com ênfase na economia para o próximo governo. Bom, nossa agenda deve ser uma agenda de continuidade, de aprofundamento. Eu explico rapidamente do que eu quero falar. Continuidade no sentido de que a nossa dinâmica de exportações calcada hoje em commodities é uma vantagem comparativa e competitiva do Brasil. Há quem diga que commodities são uma coisa ruim, porque elas representam produtos de baixo valor agregado, uma relação de dependência com economias mais desenvolvidas, um modelo extrativista. Não é bem assim. O valor agregado da soja, da cana-de-açúcar, do minério de ferro, do petróleo, é o valor agregado a montante e a jusante do processo produtivo. É a tecnologia embarcada na semente de soja, é a tecnologia do pré-sal, é a tecnologia das minas da Vale do Rio Doce. Então, nestes campos, nesses setores em que nós temos essas vantagens comparativas e competitivas, temos que continuar investindo em ciência e tecnologia, como fizemos ao longo de décadas. Então, aí os exemplos dos parques tecnológicos da Petrobras, a Embrapa, todo o sistema de pesquisa e inovação do agronegócio brasileiro, e, igualmente, na capacidade corporativa, empresarial brasileira. E aí eu quero sublinhar algo que nós perdemos no passado recente e que era um elemento da nossa expansão externa e que nós podemos e devemos recuperar hoje, que é exatamente essa projeção do empresariado brasileiro. Infelizmente, devido a problemas de gestão corporativa, de corrupção, falando termos francos, nós perdemos muito dessa capacidade que desenvolvemos por 2 décadas, eu diria, com as construtoras brasileiras, né, que fizeram todo um processo de expansão externa, com a própria Petrobras. Então, a recuperação dessa nossa capacidade de penetração no mundo por meio do empresariado é algo que nós agora precisamos realizar. E aí eu acho que o agronegócio volta a ter um papel fundamental. O agronegócio, que é hoje um setor completamente privado, eu diria, né, capital privado, livre negócio, enfim, empreendimento livre, né, que faz com que nós tenhamos essa união de milhares, centenas de milhares, milhões de produtores rurais brasileiros e que entregam para nós essa enorme pauta exportadora, que nos rendeu um superávit, uma boa parte no agronegócio, de 67 bilhões de dólares no ano passado, e que continua a ser um fator da nossa inserção estratégica no mundo, segurança alimentar, segurança hídrica, segurança ambiental para o mundo. Então, continuar a rota da expansão desses produtos, mas aumentar o papel corporativo do Brasil no mundo. José Luiz, eu repetiria a pergunta para você, mas morrendo de curiosidade de ouvir tua opinião sobre o tema das commodities, até porque
falar em continuidade é, hoje, uma certa raridade no cenário brasileiro, alguém que defenda a continuidade de algo. Embora eu acho que a posição do Alberto me pareceu absolutamente lógica e sustentável. Mas continuidade é uma palavra que frequenta com pouca intensidade o debate político de hoje. Por favor, Zé Luiz. Para começar, já me queria primeiro agradecer o convite do Brasil, que, aliás, um nome muito interessante, esse nome Brasil. Depois eu gostaria até de trabalhar com vocês aqui mais esse nome. Eu achei muito bacana o nome, Brasil. Queria agradecer o IBMEC, a coordenação do IBMEC me convidou, o professor Niarad, e queria te agradecer também, e principalmente agradecer aqui eu poder estar conversando com o Alberto Pfeiffer, meu colega de Universidade de São Paulo, e eu sou um migrante, né? Há 14 anos eu saí de São Paulo e fui morar no Rio de Janeiro para poder organizar o curso de Relações Internacionais lá no Rio de Janeiro. Então, me considero um migrante, cheguei hoje aqui e estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder, inclusive, encontrar o Pfeiffer, né? O Brasil é um país com muitas contradições, né? Essas contradições vão permanecer por muito tempo. É claro que o agronegócio é uma área que eu tenho uma proximidade muito grande. O agronegócio é muito importante, até porque, não sei se vocês sabem, nós usamos em torno de 8% das nossas terras agriculturáveis, 8% só do território. Inacreditável. Da década de 70 para cá, o Brasil se transformou num grande produtor com relação a produtos de origem agrícola e animal, de todos os produtos, né? Até mel, hoje, produzido, por exemplo, no Ceará, o Brasil é um grande produtor. O Brasil é um grande produtor já de frango, de soja, de milho, de algodão chegando, inclusive, nas fronteiras agrícolas, onde antes não chegava, de carne bovina, suína. O Brasil é um grande produtor de tudo, né? Agora, as contradições existem porque o Brasil também é um grande produtor de automóveis e exportador de automóveis. O Brasil é um grande produtor e poderia melhorar, mas é um produtor importante de linha branca, né? E os Estados Unidos, por exemplo, que vocês mencionaram na última conversa com o professor Tanguy e o professor Niarad, quais são os outros mercados que o Brasil deveria manter e aprofundar. O Brasil tem que retomar a sua linha de exportação com os Estados Unidos, principalmente de produtos semi-industrializados. Então, eu acho que as contradições são essas. Aí, os brasileiros aqui presentes vão dizer, mas então não dá para fazer tudo, né, Neymar? Não dá para fazer tudo, mas a gente também não pode esquecer, mesmo pensando em vantagens comparativas com relação ao agronegócio, e mesmo a produção e exportação de minério e outros, a gente não pode esquecer que já atingimos, nos últimos 60 anos, também uma capacidade importante no setor industrial, no setor dos semi-industrializados, mesmo no setor de serviços. Acho que o Brasil deveria, isso também acho que é uma agenda para o próximo governo, o Brasil deveria cada vez mais pensar, por mais que seja muito difícil você mensurar a exportação de serviços, o Brasil deveria, aquilo que ele produz aqui de serviços, começar cada vez mais a colocar isso na sua pauta como um elemento estratégico da pauta de exportação. Mas o meu amigo Pfeiffer tem toda a razão. O agronegócio é impressionante. A continuidade é importante, a gente ter continuidade, principalmente quando se fala de política externa ou de política comercial, deveria estar se falando de política de Estado. Então, é normal que haja continuidade, os governos deveriam assim perceber. Agora, a questão, Jaime, é que, se você analisar todos, inclusive Bolsonaro, que às vezes tem um discurso confuso com relação à sua agenda liberal, todos os candidatos têm, fora o candidato do Novo, Amoedo, todos os outros têm o Estado como elemento central da sua agenda, do seu programa de governo, por mais que os programas estejam sendo feitos agora, mas o Estado será ainda o grande agente logístico do desenvolvimento no próximo governo. E, como o Alberto falou, o Pfeiffer falou, isso é muito bacana, porque no agronegócio nós não precisamos do Estado. O professor Tanguy aqui mencionou que falta a saída para o Pacífico. A saída para o Pacífico está sendo construída pela Corporação Andina de Fomento, uma entidade que, junto com o BNDES, estão construindo. Falta só 150 quilômetros de uma estradinha que passa pelo Peru. Tem o Rio Madeira, envolve uma logística complicada, multimodal, mas logo, logo nós vamos conseguir chegar no Pacífico e exportar também pelo Pacífico, principalmente nossa produção do Centro-Oeste e do Nordeste, que, aliás, a produção agrícola e pecuária do Nordeste tem crescido muito. Por exemplo, em Alagoas, é uma barbaridade que tem crescido. E quando a gente conseguir chegar
no Pacífico, nós vamos, não vou dizer quebrar a agricultura norte-americana, mas eles vão ter problemas, porque é uma agricultura aí sim subsidiada, o papel do Estado é muito forte. Então, o Brasil, eu concordo com o Pfeiffer, a gente tem, do ponto de vista econômico, focar a agenda do agronegócio. Mas aí tem uma outra contradição, que é o nosso mercado interno. O nosso mercado interno é muito poderoso. Qualquer aumento de renda per capita no Brasil, não é que você inviabiliza a exportação, você tem que direcionar grande parte para a produção para o mercado interno. Então, é uma outra questão que a gente vai ter que pensar. Isso tem a ver muito com preços internacionais, para onde vai o mercado, mas o agronegócio é uma agenda interessante, principalmente porque não vai precisar tanto da ação do Estado, que hoje tem problemas de caixa. A agenda do agronegócio é bacana, sim. Alberto, se a gente ampliar um pouco a percepção e falar sobre como aumentar o fluxo do comércio exterior brasileiro, indo além do agronegócio, quais medidas o Brasil deveria ou precisaria tomar para que a gente pudesse ter uma participação mais relevante nesse cenário internacional? Se a gente olhar só pelos dados de comércio, o Brasil hoje deve ser responsável por algo como 1,3%, 1,4% do comércio global, né, somando exportações e importações, que correspondem a mais ou menos 25% do nosso PIB. E é mais ou menos o que ocorre nos Estados Unidos, né? O grau de abertura da economia americana, que é uma economia muito aberta, mas é aberta em termos de volume, em termos da relação com o PIB, né, com o produto interno americano, não é tão grande assim. O grande problema é que os Estados Unidos têm a vantagem de contarem com uma rede de corporações transnacionais que fazem justamente a exportação do que o Niemeyer indicou, e que é o que nós talvez devêssemos focar hoje, é a exportação de serviços, de know-how, de capital corporativo, de gestão. E é essa conta das transações corporativas, dessa conta financeira do balanço de serviços, é que corresponde ao déficit comercial americano de mercadorias, né, de bens, que é um pouco uma visão que o Donald Trump quer mudar hoje, né? O Donald Trump, com uma abordagem muito mercantilista, clássica, olha a relação bilateral de comércio de um país com outro e fala, olha, eu tenho déficit com você e eu não quero ter um déficit com você. Mas esquece que o superávit e a vantagem comparativa vem exatamente da presença da rede de capital transnacional americano, né? As ideias, o know-how, a inovação, é aí que está a riqueza e é aí que está o futuro. Nesse sentido, o Brasil tem algo, sim, a contribuir na sua expansão, e eu acho que não é só pela via comercial, a gente pode expandir o comércio de commodities muito por nossa responsabilidade, aumentando a nossa produção e a nossa produtividade, sem precisar derrubar uma árvore sequer. A gente ainda tem muita terra que hoje está pouco utilizada, ou que está em pastagens com baixo grau de utilização, mas o que a gente pode é expandir para o exterior a nossa capacidade de produção do agronegócio tropical. Temos toda a América Latina, temos toda a África, temos faixas da Ásia que podem ser beneficiárias dessa tecnologia. E aí eu acho que a gente encontra no mapa do mundo o interesse desse grande parceiro nosso, que é o responsável, em boa medida, pela nossa pujança exportadora, que é a China. E eu me explico rapidamente. A China depende dessa produção para a sua segurança interna, para a sua segurança alimentar, hídrica, social. Um país sem fome é um país pacificado. Os chineses têm o máximo interesse em terem acesso a alimentos, a fibras, a energia renovável, porque tem um problema de poluição também, a preços baixos e com fluxo constante. O Brasil tem a tecnologia para se tornar esse dotador de produtos e de capacidade de entrega, que não seja no Brasil, mas seja na África, na América Latina. E aí eu acho que a gente se encontra com um grande projeto de inserção estratégica da China no mundo, que é o tal do One Belt, One Road, que é essa rede de infraestrutura física que hoje basicamente se ramifica pela Eurásia, pelo Sudeste Asiático, mas que já se aproxima da África e fatalmente vai se aproximar da América Latina. E aí, completando essa equação, quer dizer, nós entregando o produto e eles facilitando a logística. Eu acho que aí a gente tem um encontro de interesses e de lógica econômica que pode nos ajudar a participarmos com mais presença do comércio e das transações econômicas globais.
Aproveitando o gancho do Alberto, José Luiz, a China. Eu me lembro, eu morei em Pequim como correspondente da Folha de São Paulo de 94 a 97. Naquela época, a palavra-chave da relação bilateral era parceria estratégica. No entanto, me parece que essa parceria estratégica nunca saiu do papel, sobretudo no que se refere a nós. Ou seja, os chineses olham para nós com uma visão de médio e de longo prazo, como o Alberto falou, por exemplo, a importância da questão alimentar, mas será que nós olhamos para a China com a mesma relevância ou com o mesmo grau de atenção que merece essa relação bilateral, sobretudo no campo econômico? Acho muito desigual a relação Brasil e China. Porque nós exportamos um produto que é soja, óleo de soja, farinha de soja, e eles podem parar de comprar. Comércio, é importante deixar isso claro, conceitualmente, comércio é uma ação de começo, meio e fim. O Alberto, o Pfeiffer começou a falar aqui de algo que é mais importante que comércio, que é a cooperação econômica. É muito mais importante o fazendeiro chinês ou o industrial de óleo de soja chinês chegar no Brasil, aportar investimentos aqui até para melhorar a nossa conta capital do balanço de pagamentos, investir aqui e, de repente, produzir o óleo de soja e o farelo ou produtos na cadeia alimentar aqui no Brasil, depois, talvez, exportar até para outros lugares. O que a gente faz, por exemplo, como eu falei, com automóveis. Eu acho que está na hora do Brasil também não ficar tão dependente, com relação à China, do seu comércio exterior, porque o comércio exterior ele é uma agenda mais limitada. Acho que o Brasil tem que melhorar a sua agenda de cooperação econômica. Isso envolve não só a cadeia, por exemplo, do agronegócio, mas todas as outras cadeias da área industrial, da área de serviços, que estão ligadas à área do agronegócio. É muito melhor para o Brasil, ao invés de vender soja para a China, que a China estivesse sendo industrializada e reexportada a partir do Brasil, e a partir das nossas fazendas. E aí o Pfeiffer colocou, isso envolve logística, e esse é um problema. E aí voltamos na questão do Estado e do próximo governo, mesmo sendo a política comercial, a política externa, uma política de Estado. Porque o Estado, como nós conhecemos, muito burocratizado, ele é aquele agente que deveria conseguir minimamente sistematizar a informação, por exemplo, a criar um parque industrial com uma logística eficiente acoplada. Mas aí é o problema, que envolve ineficiência do Estado, falta de recursos. Então, eu começo a perceber o Brasil muito estático do ponto de vista econômico internacional, porque é um país que poderia estar fazendo mais, com uma agenda mais complexa e aprofundada, mas faz pouco. Além de fazer pouco comércio, 1,2, 1,1, o Brasil faz só comércio, quando o Brasil poderia estar recebendo muito mais investimento direto, como eu disse, para financiar o balanço de pagamentos, e poder melhorar aqui, não só no agronegócio, mas melhorar as condições de vida, aumentar o consumo, gerar emprego e renda para o brasileiro. A política externa ou a política comercial, o interesse dela, o objetivo dela não está no exterior, O interesse está com relação à sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa ganhar com a política externa e com a política comercial. E por que somos estáticos? Muito estáticos, Mas por quê? Qual é a origem? Como explicar e como sair dessa inércia? Grande demais. Regiões muito desenvolvidas e vazios econômicos e sociais. Muita desigualdade econômica. A desigualdade econômica é uma bola de aço nos nossos pés que impede que o Brasil consiga gerar não só emprego e renda, mas consiga gerar também uma sociedade que observe o ambiente internacional de uma outra maneira. Somos muito autárquicos, somos muito fechados em nós próprios. Isso tem a ver com o nosso passado escravocrata, tem a ver com os regimes autoritários no Brasil, não só de 64, também o governo Getúlio, tem a ver com uma postura nacionalista irresponsável, muito irresponsável. Tem a ver com muita coisa que eu acho que ficaria até para um outro painel que o Pfeiffer... Mas eu queria colocar o dedo numa ferida e ouvir também a opinião do Alberto sobre isso. Nós temos setores do empresariado que temem a abertura ao exterior por conta de uma posição de conforto e de comodismo e que temem um ambiente de negócios mais competitivo e mais aberto? Temos, mas isso também... Colocar a culpa no empresariado é muito fácil, é que nem colocar culpa de neurose dos filhos nos pais. Os filhos também são culpados pelas próprias neuroses. Na verdade, não é só do empresariado, é de todo um contexto interno, de participação do Estado, de governos ineficientes, de algumas parcerias estranhas entre setor privado e setor público, mas não acho que seja só do empresariado. O empresariado está pronto
para fazer negócios, como no outro painel a gente estava discutindo. Agora, você precisa destravar essa agenda de negócios, né? E para destravar é complexo, porque há muitas contradições, como eu estou insistindo desde o início, muitas contradições que a gente precisa resolver. É que também não dá para, na democracia, se resolve tudo devagar. Nos regimes autoritários e tirânicos, tenta se resolver de uma hora para outra. Das democracias, a democracia é um regime sem clímax, né? Você não tem clímax na democracia. O regime ela caminha devagar, ela é estranha, a democracia, mas é o que a gente deve continuar vivendo, né? Para utilizar uma analogia esportiva, é o campeonato de pontos corridos e não o campeonato mata-mata. Com muitos turnos, né? Entendi. Tem muito mata-mata na democracia, né? Mas, enfim. Mas, Alberto, por que somos estáticos e como saímos da armadilha? É uma questão, eu vou por outra hipótese, né? Por outra linha de interpretação. Eu uso um pouco os casos exemplares no mundo para a gente cotejar com o que é o Brasil. É um pouco decisão de liderança, né? Estado, na concepção moderna, é um propositor, é um organizador dos fatores de produção, das riquezas da sociedade, e é um indicador de rumo, né? É um condutor democrático, não é um condutor despótico, não é um condutor autoritário, mas é um condutor. O que falta aqui no Brasil é essa condução ao mundo, é nós assumirmos esse nosso protagonismo, que é um protagonismo, que eu diria, em graus variados. O nosso protagonismo na Bacia do Prata é um pouco maior do que o protagonismo na América do Sul, que, por sua vez, é um pouco maior do que o protagonismo na América Latina, mas é relativamente importante. No entanto, a nossa capacidade, ou não diria a nossa capacidade, a nossa assertividade nesses planos todos é reduzida em relação ao nosso peso relativo, né? Então, falta essa decisão e essa compenetração de assumirmos responsabilidades dentro de uma visão estratégica que incorpora, a partir de se assumir tais responsabilidades, o retorno desses processos, né? Ou a lucratividade desses processos mais adiante. Me explico. Mercosul. Hoje, os senhores e as senhoras sabem, está sendo realizada a cúpula do Mercosul, né? Por isso que estamos todos preocupados com o Mercosul. Quer dizer, o fato que passa à margem da nossa atenção. Talvez fosse o caso de, se tivéssemos uma liderança um pouco mais assertiva, que o Brasil, sendo responsável por mais de 70% do PIB do Mercosul, soubesse utilizar essa plataforma, esse mecanismo de integração regional do tipo aberto, né, do regionalismo aberto, que foi concebido lá atrás, nos anos 80, e que conseguiu normalizar nossa relação, que era razoavelmente tensa com a Argentina, e que não tínhamos bem equacionado o aproveitamento energético, logístico dos rios da região, mas não desenvolvemos agendas contemporâneas para o Mercosul. A quem compete a responsabilidade de o fazer, né, de propor agendas contemporâneas? Acho que relativamente é mais ao Brasil do que esperar que o Paraguai, mas o Paraguai está um pouco mais, talvez, contemporaneizado do que o Brasil, né, um pouco mais inserido em cadeias regionais e globais de valor, abrindo mais a sua economia, assim como o Uruguai, que hoje é um grande participante, grande relativamente, claro, é um país pequeno, mas de cadeias de serviço globais, né? Quem já visitou ali em Montevidéu, uma região chamada Zona América, sabe do que eu estou falando, tem ali escritórios de grandes corporações de serviços globais, Tata, Sabre, diversas outras, e nós continuamos com uma postura autárquica, ensimesmada, a meu juízo, Niemeyer, porque falta essa determinação de liderança. Aí sim o Estado deveria ter um papel mais assertivo. E outra coisa, só complementando, eu acho que a questão da relação Estado-empresariado é uma relação que tem que ser um pouco também qualificada. Estamos em tratativas para um acordo de cooperação econômica, para não utilizar livre comércio, que virou um termo amaldiçoado no jargão internacional, com a União Europeia, a Mercosul-União Europeia, né? Então, se fala que o problema é no agronegócio, que o agronegócio mercosulino é mais competitivo que o europeu, os europeus colocando barreiras. Engano. A grande problemática desse acordo é o regime automotivo. E vou dizer os nomes e vocês identificarão. Quem são os grandes produtores de automóveis no Mercosul, no Brasil? Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat.
São empresas de que países? Europeus. Por que essas empresas não são as líderes, não levantam a bandeira do livre comércio e falam: vamos reduzir a zero a tarifa automotiva de peças, de carros, entre Mercosul e União Europeia e nos integrarmos? Por quê? Porque tem uma lógica que é diferente entre a matriz e a filial. Para o gerente da filial no Brasil, da Fiat, faz muito mais sentido ter uma proteção com relação à concorrência de automóveis da Fiat que venham da Itália ou de qualquer outro lugar do mundo, e ele manter a lucratividade alta que ele tem aqui, do que entrar num livre comércio intracorporativo. Mas falando de Mercosul e União Europeia, é uma saída importante para o Brasil, esse acordo, ou a gente está superestimando essa possibilidade de um acordo cuja negociação se arrasta há anos? O Mercosul até tem uma importância do ponto de vista do comércio, mas o Mercosul é muito mais um acordo geopolítico, né? Um acordo que foi firmado entre o governo Sarney e o governo Alfonsín para amenizar as tensões da década de 70 e 80 entre Brasil e Argentina, ainda no governo militar. O Mercosul é uma união bem imperfeita, né? Uma tarifa externa comum do Mercosul ainda está em negociação. A Argentina sempre se interpõe ao Brasil quando o Brasil quer exportar um determinado produto, açúcar, por exemplo. O Brasil é um grande produtor, tem preço, tá? A Argentina também diz que quer produzir. Agora, a União Europeia, por exemplo, no agronegócio, é o nosso grande importador, mas o Pfeiffer tem razão. Há um certo disfarçamento, né, Jaime? Aliás, as relações internacionais, vocês acho que gostam desta área do construto, sempre muito indefinido e quase fantasmagórico das relações internacionais, mas as relações internacionais ela tem algo que é assim, muito dela, né, que nada parece como é. As negociações diplomáticas, os acordos, aquilo que a demanda de um país não é aquela demanda que ele está querendo colocar, é uma outra demanda. Isso é muito importante para aqueles que estão pensando a área de relações internacionais aqui no IBMEC São Paulo. Agora, não dá para a gente fugir do livre comércio, não dá para a gente fugir das necessidades que o Brasil tem no livre comércio. Agora, não dá também para ficar preso com acordos de integração regional, que são acordos, no mínimo, contraditórios. O Brasil hoje, o Mercosul é mais uma contradição, o Brasil tem hoje algo que o prende aqui na América do Sul, que não é a região mais rica do mundo, para se fazer comércio. O Brasil tinha que, de alguma maneira, manter o Mercosul, e o Pfeiffer é um especialista nessa área, e talvez recompor, junto com os membros do Mercosul, uma outra agenda para o Mercosul, para que a gente pudesse ficar mais livre para poder melhorar, não vou dizer as relações bilaterais, porque eu também não acho que as relações bilaterais elas adiantam para alguma coisa no mundo como nós estamos vivendo hoje. Mas deveríamos ter maneiras de negociar, ou via Mercosul ou sozinho, se isso fosse possível, se fizesse uma recomposição, inclusive da ordem jurídica do Mercosul, para a gente tentar ganhar mais eficiência, por exemplo, com relação aos Estados Unidos, que eu venho aqui afirmando. Os Estados Unidos é um país complicado para nós, né? Tivemos um acordo militar estranhíssimo em 1952, há uma projeção de poder norte-americano no Brasil, sim, mas, do ponto de vista comercial, é importantíssimo, eles são muito importantes. E a União Europeia. Acho que vai faltar para o próximo governo, como disse o professor Tanguy, essa discussão, que você aqui mencionou também, Jaime, de política externa e de política comercial. Até porque vivemos hoje, é um pouco triste dizer isso, um pouco, talvez, depressivo, mas vivemos tempos de muita contração, muita competição e muita fragmentação do sistema. Seja do sistema internacional, e, se me permite, Jaime, do sistema interno também. É o que nós vivemos hoje. Espero que as famílias não estejam vivendo isso, mas que as empresas, as organizações, o Brasil, alguns países vizinhos e o sistema internacional vivem esse tripé nefasto de competição, fragmentação e muita contração, nós estamos vivendo. Então, é mais um motivo para o próximo presidente da República não discutir muito as questões de comércio, porque talvez não tenha nem muito contexto para se aprimorar. O Pfeiffer trabalha diretamente nessa área, na área da cooperação econômica, do comércio internacional, da aproximação entre os países, e faz isso há muito tempo, com
maestria, mas é pessimista pensar na nossa agenda econômico internacional, seja comércio, seja cooperação econômica, para o próximo governo. Até porque as questões internas, muito contraídas, muito competitivas e muito fragmentadas, elas devem, pelo menos nos 2 primeiros anos do próximo governo, serem questões mais hegemônicas que as questões internacionais, né? Agora, olhando do ponto de vista macro e geoeconômico, falamos de União Europeia, vamos agora falar de América do Sul e América Latina, que, aliás, você trabalha no Conselho Empresarial... Trabalhou no CEAL. Qual é a relevância para nós, sobretudo da Aliança do Pacífico? O que ela pode representar para o Brasil, do ponto de vista de um parceiro, não só para o Brasil, mas para o Mercosul? A Aliança do Pacífico é um acordo de nova geração, né? Um acordo de regionalismo super aberto, por assim dizer, que trabalha com temas que vão além de livre comércio, de acesso a mercados, né? Vai trabalhar com temas de investimento, serviços, fluxos de pessoas, cooperação tecnológica, e é basicamente uma plataforma da inserção desses 4 parceiros, Chile, Colômbia, Peru e México, qualificada no mundo. São países já com redes de acordos bilaterais do modelo anterior, né, do modelo dos anos 90, 2000, bastante espalhados por várias regiões geográficas, o Chile e o México notadamente, mas que entenderam, capturaram que o eixo da dinâmica global se transfere do Atlântico para o Pacífico. Então, usaram esse nome da Aliança do Pacífico, que tem em si um valor simbólico, mas acho que mais importante que tudo é que a aliança em si não gerou grande comércio, porque eles já eram países com fluxos comerciais bem explorados entre si. O que ela gerou foi uma cooperação corporativa, mais que tudo, né? Empresas desses países que já eram... Veja o mercado do Chile, vamos dar um exemplo. O Chile é um país campeão da abertura, isso vem lá do começo dos anos 80, né? Com a ditadura de Pinochet, com o Chicago Boys, com toda uma abertura do Chile ao mundo, uma constatação de que o Chile não poderia se industrializar porque não tinha mercado interno suficiente, né? Um país de hoje de 17 milhões de pessoas, aliás, o presidente é um grande empresário, um bilionário, e o Chile falou o quê? Eu vou reduzir tarifa para bem industrializado e vou me especializar em alguns produtos, além do cobre, que é a minha exportação natural, e assim o Chile fez, né? Se especializou em vinho, se especializou em frutos do mar, mais ainda, em frutas, etc. E hoje estamos aí. Nós, por exemplo, o Brasil é um grande consumidor. Niemeyer falava aqui do mercado doméstico, da sociedade. Então, São Paulo talvez seja a cidade no mundo que mais consome sashimi, né? E esse salmão do sashimi vem do Chile. Então, quer dizer, as coisas estão um pouco interligadas, mas o Chile entendeu estrategicamente essas possibilidades, né? Da mesma maneira, o México, o Peru, aliás, hoje tem um lado muito interessante ligado à gastronomia, a toda uma qualificação dos seus produtos agrícolas, né? Já como produtos preparados, já como rede de serviço. E a Colômbia, que é um país de 44 milhões de pessoas, um país que tem uma continuidade econômica muito exemplar e que passou por processos de pacificação que se consumam agora. Agora, mais importante de tudo é que esses 4 países se juntam, aumentam a escala para as suas corporações locais se internacionalizarem nesses mercados e hoje passam a ser sócios do que se chama do CPTPP. O que é o CPTPP? O TPP é a parceria Transpacífico que incorporava Estados Unidos, que era uma frente de resistência ou alternativa à China na Bacia do Pacífico. Trump fala, não vou assinar esse acordo. O acordo estava negociado, pronto para entrar em vigor, né? O Trump fala, não entro. Tudo bem, os outros 11, né, tanto que o nome ficou TPP-1, ou TPP-11, ou hoje CPTPP, falaram, vamos continuar. São esses 4, Japão, Austrália, Nova Zelândia, me ajuda aí, Niemeyer, quem mais está? Tailândia, Singapura, enfim, eu esqueço os nomes. Mas, enfim, eles se posicionaram no Pacífico. O Brasil não é participante e poderia ser membro observador da Aliança do Pacífico, aliás, foi uma sugestão que nós fizemos ao governo brasileiro, né, quando estávamos lá na presidência, para se tornar observador da Aliança do Pacífico e tentar se tornar observador do CPTPP hoje. É onde está a dinâmica da economia global, uma economia que, reitero, do ponto de vista
do fornecimento de bens primários ainda é baseada em território e em dotação de recursos naturais. E o Brasil tem uma vantagem aí. Você propôs ao governo, vocês propuseram ao governo, e qual foi a reação dele? Eu diria que o governo federal tem prioridades contextualizadas e contextualizáveis. Durante 2017, o governo federal participou, a partir de maio, de um processo de sobrevivência, mais do que um processo de proposição e de liderança da nação. Então, vamos dizer, esses temas que são um pouco mais descolados da realidade do curto prazo ficaram relevados a segundo plano, né? Então, a proposta surgida na Secretaria de Assuntos Estratégicos de nós pleitearmos a entrada na Aliança do Pacífico como membro observador ficou relegada a segundo plano. Mas uma coisa que avançou, e acho que pode ser até objeto de uma próxima intervenção nossa, foi a tentativa de acessão à OCDE. E se pudermos falar sobre isso, acho que isso abre toda uma pauta qualificada para o Brasil. Aliás, só para esclarecer, quando é que você trabalhou na Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo? De maio a janeiro. Ótimo. Niemeyer, a tua leitura da Aliança do Pacífico? Eu acho que essa mania que nós estamos hoje de colocar tudo na conta de Trump. Trump está respondendo a uma ordem internacional contraída, fragmentada e competitiva, né? Eu, muitas vezes, em sala de aula, sou muito mais crítico a Obama do que a Trump. Acho que todo o inferno na Terra que nós estamos vivendo na Síria é muito mais culpa da postura titubeante de Obama com relação à Síria que necessariamente do grupo que está no poder hoje na Casa Branca. Eu acho que Trump tem uma dificuldade, e essa dificuldade vai ficar muito pior em novembro com as eleições dos Estados Unidos, quando os democratas devem, me imagino, vencer tanto na Câmara como no Senado. Ela vai se aprofundar essa dificuldade. Trump tem uma dificuldade em definir política interna, mercado interno, sociedade norte-americana e interesses dos Estados Unidos no ambiente internacional. Ele tem uma dificuldade de perceber isso que eu tinha mencionado antes, que só existe política externa e política comercial para garantir interesses nacionais. Ele tem uma grande dificuldade. Ele vive um sonho de uma noite de verão de achar que os Estados Unidos podem ser provedor de tudo, produtos, serviços, processar tudo que produz e vender para a própria população. Isso é uma fantasia e deve ter sido vendido a ele, inclusive por estrategistas que tem uma noção ruim de Estados Unidos, que é um país, antes de mais nada, moderno, é um país que sempre se utilizou bem do ambiente externo para poder se desenvolver. Então, acho que Trump ele vai sempre ter essa postura muito de stop and go. Ele vai administrar algumas questões, vai manter os Estados Unidos em alguns acordos, depois vai chantagear para tentar mudar outros acordos. Ele não vai ter uma postura muito retilínea e uniforme com relação a esses acordos. Com relação ao Acordo Transpacífico, eu acho que é a mesma coisa. Ele vai tentar negociar, como está negociando agora, e vocês viram na conversa com o líder norte-coreano, não vai haver nenhuma diminuição de utilização e da produção de armas nucleares. O que vai fazer ali é uma troca, é interessante que o professor Niarad falou no primeiro bloco, é uma troca dos Estados Unidos ter mais acesso a mercados, não da Coreia do Norte, mas de uma Coreia unificada, que está realmente, esse é o cenário, inclusive traçado pelo Pentágono e outras agências, de uma só Coreia no futuro. Isso vai ser fundamental para os Estados Unidos e países da região. Então, eu sinto que Trump ele faz isso até de uma maneira competente, só que isso confunde mais as relações internacionais, porque é a superpotência que tem essa postura que não é retilínea e uniforme com relação aos acordos. E também, só para lembrar o que o professor Tanguy, meu colega de BMEC, lá do CLIO, da Damásio, disse, que não é que eu tenho uma outra visão. Eu tenho a impressão que o Trump percebe o peso do Brasil. O Brasil vai passar agora, por mais que a gente não produza o petróleo, que é o mais importante que o petróleo leve, a gente produz menos leve, mais pesado, mas o Brasil vai ter um papel fundamental, porque a crise na Venezuela ela não vai se resolver com facilidade. O Brasil vai ter um papel importante como fornecedor de energia. E não é só petróleo. O Brasil pode ser o grande fornecedor de energia alternativa do mundo. Eu acho que o Pfeiffer vem também pesquisando, estudando e trabalhando com isso, que é o álcool combustível. A gente
tem que, aí sim, a gente tem que melhorar a nossa capacidade de negociação, que é muito ruim, né? É muito ruim porque tem corporativismo do MRE, do Ministério das Relações Exteriores, que interfere nas negociações comerciais privadas do Brasil, interfere de maneira ruim, ineficiente. O Brasil tem, Jaime, que pensar que pode ser o grande produtor de energia, né? Porque quando eu vejo um boi, quando eu vejo um pasto, quando eu vejo um pé de soja, eu penso em energia, não penso só em agronegócio, já penso mais em energia, porque tudo é energia. O Brasil pode ser o grande produtor de energia alternativa se nós conseguíssemos destravar no mercado internacional de álcool. É um absurdo. O nosso álcool é mais barato comparado ao norte-americano, comparado ao europeu. Nós tínhamos que ter uma posição um pouco mais decisiva com relação a isso, e aí precisaria de gente, de um perfil do Pfeiffer negociando, porque tem muito corporativismo, muita influência, o Pfeiffer sabe disso, estava no governo, muita influência, ele não vai querer comentar, porque estava no governo, mas muita influência do MRE, da diplomacia brasileira, que tenta, de alguma maneira, manter quase que um status de serem os únicos que podem negociar com relação ao ambiente internacional, seja de comércio, seja de política internacional. Acho que isso tem que ser revisto também. Aliás, uma pergunta para vocês dois. Teria sido um dos maiores erros estratégicos do Brasil, na sua história recente, do ponto de vista de posicionamento internacional, abrir mão do potencial brasileiro de ser líder na produção de energia, de energias renováveis, fontes de energia alternativas? Foi a maldição do pré-sal que nos fez abrir mão dessa opção? A maldição não foi só do pré-sal, né? Acho que tem pessoas aí que tomaram decisões equivocadas. A gente desenvolveu uma tecnologia que custou para o país muito dinheiro, muito recurso, e não soubemos potencializar isso, ou aproveitar isso, do ponto de vista externo, né? Geoeconômico, geoestratégico. Ainda há tempo de se fazer isso, com os acordos de Paris, há toda é mandatório, né, que os países adiram a energias renováveis, a metas de emissão de carbono, normativas internas, por exemplo, regulações ambientais da China, do México, de vários países são cada vez mais no sentido de reduzir emissões, e o etanol, enfim, os biocombustíveis ajudam muito nesse sentido. São também elementos de desenvolvimento local, geração de emprego, tecnologia, etc. Então, sim, houve vamos dizer, eu não sei se foi a maldição do pré-sal em si, né? O Niemeyer está absolutamente correto, o Brasil tem uma matriz energética privilegiada, mas talvez tenhamos gestores ligados à tomada de decisão não tão privilegiados. Dá para recuperar o tempo perdido nessa questão energética? Eu acho que dá, mas aí é uma outra contradição, né? Se vocês soubessem o que tem de petróleo no pré-sal, a gente sairia daqui e ia cancelar a nossa terapia semanal, porque ia ficar todos felizes para sempre. É impressionante o que nós temos de petróleo no pré-sal, né? Precisa buscar o petróleo? Estão buscando já, né? Com a flexibilização agora da exploração, já estão buscando. Projeto do senador José Serra, né? Estão buscando. E aí é mais uma contradição. É como se fôssemos ricos, segunda, terça e quarta, quinta e sexta e sábado, nós tivéssemos problemas e voltássemos. A gente patina por isso, talvez pelo excesso de oportunidades, pela falta de gestão das oportunidades, mas eu acho que dá. Eu acho que dá para a gente pensar. E acho que são muitas energias vindas da biomassa, mas o álcool, eu acho que é um projeto interessante para a gente, o álcool, porque ele pode ser misturado à gasolina, ele pode ser um veículo que tem muito a ver com o Brasil, Jaime, que é fazer cooperação energética internacional. O Brasil também não tem que ser o vendedor, só ele vender aquilo, ou só o produto dele bastar. O Brasil tem que sempre buscar, até pela sua fraqueza relativa no sistema, o Brasil tem que sempre buscar essa cooperação. E na hora que você leva o seu álcool para misturar a gasolina dos outros, me parece muito interessante, né? Alberto, você levantou a questão da OCDE. Recentemente, a Colômbia se transformou, se não me falha a memória, no 37º integrante da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o terceiro país latino-americano, depois de Chile e México. O Brasil é candidato. Por que isso é importante? É importante porque a OCDE é o grande fórum de ideias, de políticas públicas, de agendas virtuosas do mundo. Ela congrega
é uma organização pouco conhecida, mas que foi alçada a um status crescente ao longo das últimas 2 décadas e que tem um poder de influência, até um poder normativo, do exemplo do contencioso Embraer-Bombardier, em que toda a regra de financiamento de exportações foi a regra OCDE que foi usada como parâmetro para se chegar à decisão, né, que condenou o modelo de financiamento brasileiro. Mas é cada vez mais uma organização que reúne governos nacionais, mas também outros atores da sociedade civil, e que estabelece pautas que têm influência sobre a nossa vida cotidiana. Por exemplo, corrupção. Toda a Lava Jato nasce de um sistema normativo que é concebido no OCDE e que, pouco a pouco, veda a possibilidade de que paraísos fiscais floresçam pelo mundo, de que a troca de informações fiscais, tributárias e bancárias seja mandatória entre os países signatários desses acordos internacionais e que viabilizou, no fim das contas, a Lava Jato. E eu participei do Fórum Global do OCDE, semana retrasada em Paris, e vou dar o exemplo, o testemunho, perdoem-me esta anedota pessoal, né, mas ali assisti a um painel assim, desse tipo com Wilbur Ross, que é o secretário de Comércio americano, e fiquei abismado com a quase que truculência intelectual dele com relação aos europeus, 2 ou 3 dias antes das sobretaxas sobre alumínio e aço serem implementadas. Mas assisti o Emmanuel Macron, então se assiste, né, vamos dizer, a fera e depois o belo, ou a bela. Né? E Macron falou, textualmente, está nos jornais, não é segredo para ninguém, de que o sistema multilateral de comércio, ameaçado com a debilidade da OMC hoje, da Organização Mundial do Comércio, precisava da OCDE como um sustentáculo de ideias e de proposições para que ele se reestruturasse à luz da lógica econômico-comercial atual, que é uma lógica produtiva diferente da lógica que fez nascer a OMC. Quer dizer, quando a gente fala de manufatura hoje, está falando de uma manufatura muito mais tecnologizada, com Big Data. Então, para isso eu chamo a atenção. O papel institucional ou institucionalista que a OCDE passa a adquirir nos últimos tempos. E o Brasil é um candidato, em junho do ano passado, apresentou sua carta de candidatura, e a candidatura do Brasil, que são 6 países candidatos, Brasil, Peru e Argentina, e na Europa, a Romênia, Bulgária e Croácia, salvo engano, mas a candidatura do Brasil é barrada hoje pelos Estados Unidos, que temem, até com certa fundamentação, a presença de um país com o tamanho do Brasil. Né? É um país grande, é um país impactante, é um país que traz uma densidade própria que pode ser um transformador dos equilíbrios internos naquela organização. Se há, portanto, objeção dos Estados Unidos, dá para dizer que as nossas chances são nulas de aderir à OCDE? Os Estados Unidos são uma democracia, então, eventualmente, Donald Trump vai deixar o poder e vai entrar um novo governo, ele poderá mudar a sua postura. Nós teremos, como o Niepan bem lembrou, eleições agora em novembro, e, evidentemente, ele vai querer manter a governabilidade interna, e talvez tenha que fazer alguns tipos de ajustes, tanto na sua agenda doméstica como externa. Acho que o Brasil não soube passar a mensagem, não soube vender o seu peixe, não soube fazer o trabalho de convencimento em Washington do que significa para a governança global e para as oportunidades para as corporações norte-americanas o Brasil fazer parte da OCDE. É mais culpa do Brasil do que dos Estados Unidos. Interessante. Niemeyer, o protecionismo do governo Trump deve tirar o nosso sono? Acho que não, tirar o sono não. Inharas também mencionou isso, eu acho que não. Acho que a gente tem que tocar para frente, como a gente começou aqui a conversa, focando naquilo que a gente tem muita vantagem do ponto de vista de produção, processamento e venda, que seria o agronegócio, minerais. Agora, Trump vai agir numa perspectiva. Eu estou achando estranho o governo Trump com relação a alguns países, não com relação ao Brasil, porque o governo Trump meio que quebrou uma lógica típica dos republicanos quando estavam no poder. Os republicanos no poder sempre se preocupam com as relações norte e norte. Né? Trump, com relação a alguns países, ele tem buscado interferir em algumas agendas mais de países ao sul. Não necessariamente só do Brasil, mas ele tem um olhar meio estranho, que era um olhar dos democratas. Também, eu acho que o Fai vai concordar comigo, não adianta muito também os democratas vencerem em novembro,
novembro, porque os democratas também nos perturbam muito com relação a questões de comércio. Os democratas têm uma postura com relação a direitos humanos, preços específicos, eles vão na produção aqui para também nos perturbar um pouco na hora de importar, né? Eu acho que Trump, na verdade, ele não é se preocupar, a gente tem que tentar dar algum troco no campo da política externa. Só que, Jaime, a nossa política externa, o governo Temer é um governo com muito pouca legitimidade, então é complicado a gente pensar agora no desenvolvimento de uma agenda nova de política externa no final de mandato. Mas, no governo Dilma, por exemplo, se me perdoem aqui, não havia política externa, né? Nenhuma política externa. Não havia nenhuma política externa, o palanque era só um palanque interno, não havia nem palanque externo para ser desenvolvido, né? O governo Lula, no primeiro mandato, teve alguma coloração à sua política externa, mas depois, no segundo, também ficou mais do mesmo, ficou muito fraquinha a política externa. Acho, discordando também um pouco dos colegas que nos antecederam, que é possível, sim, agora no debate eleitoral, se falar um pouco mais de política externa. Mas, falando disso, que eu e o Pfeiffer aqui estamos discutindo, e você, Jaime, que é como a política externa, seja comercial, seja uma política mais aberta, nos campos do meio ambiente, cooperação técnica internacional, cooperação econômica, como a política externa pode trazer benefícios para a sociedade brasileira, sim. Eu acho que é possível. Aliás, eu acho que os canais de televisão, empresas como o Brasil 1, poderia até investir mais nisso, né? Fazer debates sobre isso. É claro que não vai buscar o eleitor lá, o eleitor menos informado do ponto de vista de política interna ou política externa, mas vai buscar um eleitor que, na minha opinião, vai ser fundamental nas próximas eleições, que é o eleitor formador de opinião, né? Esse eleitor vai fazer caminhar para lá ou para cá o processo eleitoral, porque vai ser uma eleição com um nível de crítica, uma visão crítica muito maior. Então, acho que a gente podia até pensar nisso, em discutir mais política externa também na campanha eleitoral. Seria interessante. E, sem dúvida nenhuma, o canal 1 Brasil contribui para isso nessa parceria com o IBMEC. Excelente. E com a FEComércio. Infelizmente, a gente se aproxima do final do nosso tempo e eu queria colocar para vocês, pedir uma pequena e rápida reflexão sobre um dos vários aspectos que mobiliza o Projeto 1 Brasil, que é a questão da identidade nossa, a identidade do Brasil, a identidade do brasileiro. Niemeyer, quem somos nós? Ainda somos um pouco... eu gostaria que fôssemos mais misturados, né? Eu sempre falo isso também quando posso conversar com os meus alunos, ou mesmo em alguma fala mais formal, acho que está na hora da gente misturar mais o Brasil. Eu quero ver o Porto Alegre, o gaúcho mais próximo do Mato Grossense, o nordestino mais próximo do amazonense, o paulista mais próximo. Precisa misturar um pouco mais, e misturar não só na perspectiva das relações interpessoais, que são fundamentais, nós sabemos fazer muito bem isso, aqui dentro também fazemos, né? É um país muito... a gente só tem alguma fricção quando a gente joga a bola e alguém faz uma falta mais forte no outro, né? Quando o outro é de um outro estado. É impressionante como o nosso nível de fricção. Eu não acho que as questões de segurança pública isso fica para uma outra conversa nossa. Não acho que são questões que mostram uma ficção civilizatória, não acho que é muito conjuntural e pode ser bem administrado, uma questão só de política pública. Então, agora, eu gostaria também, Jaime, que nós tivéssemos um homem mais misturado, que é o brasileiro, quase para alguns um homem civilizatório diferente das demais civilizações, também uma clivagem de renda, né? Seria importante a gente diminuir a desigualdade, é uma agenda absoluta para... Eu vou dizer que é para o infinito, porque é muito complicado, sempre você tem que diminuir a desigualdade, mas também aproximar mais aqueles que são diferentes. Talvez eu tenha migrado para o Rio de Janeiro, né, 14 anos atrás, já, porque no Rio de Janeiro, por mais que seja, vou falar aqui com muita delicadeza, por mais que tenha uma certa precariedade institucional, mas é uma cidade decididamente mais de aproximações, de cortes, né, que projetam aproximações interessantes. Eu não acho que é só a praia, não, viu? Isso é bobagem. Não é só a praia, eu acho que é o dia a dia mesmo, né? É isso que eu gostaria de ver aqui. Alberto, sua ponderação sobre a nossa identidade. A identidade do Brasil, do ponto de vista internacional, né, que é onde eu atuo, mas tem um livro do Celso Laffer com esse título, né, Identidade Internacional do Brasil. Eu não vou querer competir com o professor Celso Laffer, mas eu creio que uma identidade nossa hoje,
internacional é a identidade ambiental, a identidade verde. O Brasil como um green power, como um fornecedor ao mundo de segurança ambiental, segurança hídrica, segurança alimentar, segurança social, que é decorrente destas outras, segurança territorial, preservando ecossistemas, enfim, eu acho que isso, à luz dos Acordos de Paris, das preocupações internas da China, que já são leis na China, né, de maior rigor ambiental, a Índia, que também começa a ter uma preocupação com isso, o Sudeste Asiático todo, nós temos, do ponto de vista estratégico, essa identificação. É uma identificação de uma potência ambiental, que é ambiental territorial, o Green Power, também é uma potência azul ambiental, né, com toda a nossa rede fluvial e com a tal Amazônia Azul. Que é impressionante. Plataforma continental marítima, que, sendo bem explorada, é até pré-sal, petróleo, é um exemplo para o mundo, para os Estados Unidos, inclusive, de bom manejo de recursos naturais. E creio que isso é um legado, é uma identidade que nós podemos contribuir para o processo civilizatório global. Ainda não conseguimos explorar isso. Acho que é um atributo único, é uma identidade e individualização, uma singularidade brasileira. Não tem país no mundo que reúne esses atributos ambientais, esse potencial ambiental, Amazônia, os ecossistemas, tudo isso, se vocês começarem a quantificar isso tudo e a sua relação com o mundo, nós temos algo a contribuir aí. Alberto Pfeiffer, José Luiz Niemeyer, um privilégio ouvi-los. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigado a todos.